A gente vai identificar a liquidez numa pernada a partir da leitura de 3 candles, por exemplo. Ou ele rompe com o corpo, ou ele rompe com o pavio. Nesse caso, isso numa estrutura de alta, né? O candle do meio, ele rompeu o candle. Esse candle aqui que recuou, ele rompeu o candle anterior, foi mais baixo que o candle posterior. Então, para a gente identificar a liquidez numa pernada, a gente tem que ver esse tipo de movimentação. Às vezes vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui foram um candle verde, mas ele veio aqui embaixo, rompeu esse candle anterior e deixou o pavio, rompendo o candle anterior. Aqui já é a formação de 3 candles. Ele lembra muito a leitura do fractal, daquele indicador fractal. Sempre que você vê isso aqui numa pernada, isso aqui para nós é a liquidez. Por que é liquidez? Porque no time menor, ele é um fundo forte. O que é fundo forte? Lembra que para ser um fundo forte, ele tem que vai liquidez e quebrar a estrutura? É o que acontece aqui, ó. Isso sobe, aqui isso no time menor, como se fosse liquidez nos times menores, porque o mercado é fractal, né? Então, ele subiu e quando ele recuou, varreu a liquidez do candle anterior e rompeu. Ele deixa aqui como se fosse um fundo forte, entendeu? Esse aqui é um fundo forte, deixa um panbio aqui, mas não rompe o candle anterior, né? Não rompe. E aqui em cima também, ele nasce com um gapzinho de baixo, mas não rompe o fechamento do candle anterior. Isso aqui para nós, isso aqui não é liquidez. Ele fechou aqui, rompeu a estrutura. Isso aqui para nós não é considerado liquidez. Isso aqui é como se fosse um fake boss. Para ser considerado a liquidez, ele teria que romper o fundo do candle anterior, nesse caso aqui. Agora, se acontece isso aqui, ó, esse candle anterior, esse candle vermelho aqui nasceu com gap, mas ele subiu e deixou um pavio rompendo a máxima do candle anterior, aqui nesse caso aqui. Agora, nesse caso, esse candle aqui não tem necessidade de romper esse fundo. Por quê? Porque aqui, ó, o candle anterior se tornou esse candle aqui, pelo fato de ele ter rompido a máxima no candle anterior. Mas quando ele se encontrar dentro, quando esses candles que se encontrar dentro do candle anterior, é como se fosse uma movimentação interna. Para nós não conta liquidez. E no caso agora sim, aqui seria a liquidez. Aqui nesse caso ele seria como se fosse um fake boss. E aqui, pelo fato de ele ter rompido o candle anterior, agora o candle anterior se torna esse aqui. Esse nasce, rompe o fundo, né? Continua rompendo o fundo e quebra a estrutura. Para nós isso aqui é um boss. Aqui ó, nessa pernada aqui, onde nós podemos ver 3 candles, movimentação de 3 candles. Ó, esse aqui, ó, esse aqui é a movimentação de 3 candles. Porque, ó, esse cara aqui, ó, esse aqui, ó, ele rompe o candle anterior, a máxima. Nesse caso, ele rompe o fundo também. Ou seja, é uma tendência de alta, certo? Pernada de impulsão. De alta. Ele rompeu o topo, pegou a liquidez do fundo do candle anterior, rompeu a estrutura. Então, aqui para nós, nessa pernada, isso aqui, ela se considera uma liquidez. A gente vai querer liquidez aqui nessa região aqui. Mais que liquidez. Ó, essa aqui rompeu o fundo do candle anterior, aqui, essa aqui rompe o fundo do candle vermelho, tem um gapzinho aqui, um dojinho, nasce com gap de alta, rompe os candles anteriores e rompe o fundo. Isso aqui para a liquidez também. Tem a formação de 3 candles. Então, para a gente identificar a liquidez, é só a gente olhar a formação de 3 candles. Aqui nós temos formação de 3 candles, fechou 3 candles e quebrou a estrutura. Agora nós vamos identificar, quebrou o fundo e deixou liquidez. O que acontece? O preço voltou, pegou a liquidez dessas pernadas aqui, ó, rompeu o fundo. Depois ele vem e quebra o topo. O que é isso aqui para nós? Topo forte, ele vai a liquidez, rompe o fundo. Só que ele rompeu o fundo e depois o que aconteceu? Ele veio aqui e quebrou e rompeu esse fundo forte. Por quê? Porque para ser um topo forte ele tem que varrer a liquidez e quebrar o fundo. Beleza, cumpriu o requisito, topo forte. Só que agora esse topo forte ele foi levado. Então aqui nós temos um choke. Sempre quando um topo forte ou um fundo forte é elevado, acontece a mudança de tendência, que é o change of character, né? O choke, na verdade. O que o preço está fazendo aqui? O preço está subindo, deixando a liquidez, ó. Aqui deixou a liquidez, formação de 3 candles, formação de 3 candles, ó, formação de 3 candles, deixou o fundo, rompeu o topo anterior. O que aconteceu? Quebrou o topo, quebrou o fundo, na verdade. O que acontece quando ele faz isso? Aqui, ó, a galera tá pensando em vender. Por quê? Porque pegou esse fundo com um cano forte, mas aqui, na verdade, ele só tá vindo buscar liquidez desse fundinho. O que acontece? Ele depois retorna, quebra o topo. Agora sim, esse aqui é um fundo forte, certo? Isso aqui, ó, o que aconteceu? Ele quebrou o topo anterior, quebrou o fundo. Então, isso aqui, ó, um fundo forte, porque pegou essa liquidez e quebrou a estrutura. Isso aqui, para nós, é um boss, correto? Um boss verdadeiro, porque para ser um boss verdadeiro, ele tem que capturar liquidez
e quebrar a estrutura, que ele cumpriu o requisito, beleza. Então aqui para nós ele seria um fundo forte. E o que acontece? Depois que ele faz o boss, ele vem e quebra esse fundo forte. Quando ele faz isso aqui, ó, ele quebra esse fundo forte, acontece a mudança de tendência, o choke. Nesse caso, nós temos a formação do nosso range. Temos o choke para cima, que vai deixando a liquidez. Ele faz um choke contrário, ele está dizendo para a gente que ele começou o pullback desse range. Essa estrutura de alta que acontece. Isso ele tende a retornar. O que ele está fazendo aqui agora? Como ele mudou a tendência, olha o que ele está fazendo. Ele está criou liquidez nessa pernada, rompeu a estrutura, fez o choke, né? Que agora aí a tendência ele está indicando para a gente que é de baixo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo isso aqui, ó. Aqui ele deixa liquidez. Só deixa liquidez. E o que ele está querendo fazer? Ele está querendo subir, pegar essa liquidez aqui, ó, porque agora a tendência é de baixo. Pegar essa liquidez aqui para vir buscar essas liquidez aqui, ó. Ele pode pegar só a primeira, ele pode pegar todas. De preferência, a liquidez abaixo dos 50% da FIMO. A liquidez, a gente pode marcar esse pó aqui, ó. E assim vai. Se o preço quiser continuar subindo, ele vai vir capturar a liquidez. Vai vir capturar essas liquidez aqui. O que ele vai fazer? Tá vindo de baixa, né? Ele vem de baixo, às vezes ele vem só vem quebrando, sem consumir. Às vezes ele pode vir consumindo liquidez. Se ele faz isso aqui, ele desce, consome liquidez. Aqui, ó, ele fez o choke. Ele veio, fez um fundo, fez um topo, quebrou o fundo sem capturar liquidez. O preço volta, captura a liquidez e quebra o fundo. Na teoria, isso aqui seria o nosso topo forte. Mas o que acontece? O preço vem até aqui, toca no nosso POI, pegou a liquidez do range, capturada a liquidez desse range. Agora ele mostrou pra gente, quando ele fez essa mudança de tendência, que já fez esse choke, porque ele quebrou esse fundo forte, esse topo forte. Era um topo forte. Isso aqui era um topo forte, pelo fato de ele ter barrido essa liquidez, quebrado a estrutura. Ter quebrado essa estrutura aqui. Daí o preço rompeu, né? Era um fundo forte. Agora esse fundo forte foi elevado. Então aqui nós temos o choke. Quando ele faz isso aqui, ó, ele está dizendo pra gente que ele quer romper o topo. Daí a gente esperaria o preço retornar aqui, pegar uma liquidez dessa pernada, marcar o nosso apoio, o nosso order block para pegar uma compra até o rompimento da estrutura. No caso seria marcaria um order block aqui, abaixo da liquidez, e compraria até o rompimento da estrutura aqui. É assim que a gente faz a leitura.